Bom dia. Nesse vídeo vamos fazer a resolução dos dois exercícios da última aula. O exercício da última aula é sobre equação fundamental da calorimetria, exercícios de 1 a 20. Então, iniciando pelo exercício 11, eu vou deixar o enunciado aí na tela. Então, o exercício 11 é o seguinte, Transferindo os dados, ele pede o experimento, então os dados, aplicando a fórmula, então os dados fornecidos, ele tem caloria, ele me fornece Q, 2.000 calorias, a massa, 250 gramas, e depois a variação de temperatura, de 20 a 60. Então ele me dá o ΔT, a final é 60, a inicial é 20, então 60 menos 20 vai ser igual a 40 graus Celsius. Agora é simplesmente substituir na fórmula, ele pergunta qual o valor do calor específico do material. Então, substituindo na fórmula, 2.000 é igual a massa, que é 250, multiplicado pelo calor específico e a variação de temperatura. Então, aqui eu vou ter 2.000 é igual a 250 vezes 40, então já coloco os dois zeros, 5 vezes 4, 20, vai 2, 10. 10.000. Agora, 10.000, e aqui C será, portanto, 2.000 dividido por 10.000. Então, C será igual a 0,2 calorias barra graus Celsius. Certo? Agora, vamos para o exercício 12. A equação fundamental da calorimetria. Ele fornece o calor específico, os calores específicos aqui do zinco, Zn é igual a 0,1 calorias barra graus Celsius. O item A ele pergunta a quantidade de calor absorvida por uma massa de 1 grama. Então, no item A, eu tenho a massa 1 grama e tenho a massa 1 grama e a temperatura se eleva a 2 graus Celsius. Então, eu tenho delta 2 graus. Ele pergunta a quantidade de caloria, o calor específico, a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor, aplicando aqui na fórmula, então nós vamos ter quantidade de calor será igual a massa, que é 1, multiplicado pelo calor específico, que é 0,1, multiplicado pela variação de temperatura. Certo? Então, fazendo a multiplicação aqui dos valores, eu vou ter como resultado 0,2 calorias. Esse é o resultado do item A, 0,2 calorias. O item B, vamos fazer agora o item B. Item B, os dados fornecidos são os seguintes. A massa é de 100 gramas e a temperatura a variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Certo? Agora ele pede a quantidade de calor. Então, novamente, simplesmente substituir. Então, a massa é 100, o calor específico é 0,1 e a variação de temperatura também. Então, a quantidade de calor aqui será de 100 vezes 0,1 é 10. Vezes 1, então é 10 calorias. Tá? O item B, 10 calorias. Agora, o item C. Item C, vamos verificar. Vamos só alterar o dado aqui. A massa, item C. Quantidade de calor cedida ao meio ambiente por uma massa de 100 gramas. A massa de 100 gramas, não, 1.000 gramas. 1.000 gramas. Temperatura diminui. ΔT é igual a menos 4 graus. Então, ele vai ceder calor agora. Então, substituir também. Então, aqui, a massa 1.000 multiplicado por 0,1 multiplicada por menos 4. Então, aqui, a quantidade de calor será 1.000 vezes 0,01, 100, então vai ser menos 400 calorias. Ok? Agora, por último, o item D, que é a questão 12. O item D, coletando os dados, a quantidade de calor cedida ao meio ambiente por uma massa de 20 gramas. A massa, deixa eu colocar aqui, a massa de 20 gramas vai diminuir 10 graus. Então, ΔT
será menos 10 graus Celsius. Substituindo Q será igual a massa, que é 20, multiplicado por 0,1, multiplicado pela variação de temperatura. Então, Q, quantidade de calor, será 20 vezes 0,1, vai ser 2, vezes menos 10 calorias. Ok? Agora, vamos fazer o item 13. Então, a massa M, a massa M, absorve 200, então 200 calorias, sua temperatura elevada em 2 graus. Calorias, aqui 2 graus. Se o outro absorve, outro corpo formado de massa 2M, então outro corpo aqui, massa igual a 2M, absorve 400 calorias, qual será a variação de temperatura? Então, aqui ficou a pergunta, né? Agora eu vou comparar, já que os materiais são iguais, material é igual, então o calor específico será igual. Então vou pegar essa equação, vou transformar o calor específico, será Q sobre M vezes ΔT. Por que eu fiz isso? Porque é do mesmo material. Agora eu vou igualar os dois dados fornecidos. Vou fazer a seguinte equação. Q1 do primeiro material, massa 1, vezes variação do primeiro. Aqui a variação do segundo objeto, segundo corpo, massa 2, vezes ΔT2. Então aqui, substituindo 200, a massa 1 é M e a variação 2 graus. Será igual à quantidade de calor do 2, a massa é 2M, multiplicado pelo ΔT. Então, fazendo a multiplicação em cruz, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter 2M ΔT por 200. Vamos alterar aqui. Vamos fazer uma inversão, só para melhorar. Então, vou colocar aqui ΔT será igual a 2M vezes 400. E aqui vai ficar 2 vezes 2M. Então, ΔT será igual, eu posso simplificar 2M com 2M, 200 com 400, o resultado será 2 graus Celsius. A resposta é do número 13, 2 graus Celsius. Bom, agora o exercício 14. O exercício 14 é o seguinte, deixa eu pegar aqui o livro. Ele diz que o calor específico de determinado tipo de madeira é igual a 0,4. Então, vamos utilizar também aqui a equação fundamental da calorimetria, certo? Então, esse calor específico, então vamos anotar 0,4 calorias, graus Celsius. Depois, quantas calorias devem ser absorvidas por um pedaço de 100 gramas, então a massa é 100 gramas, para que sua temperatura se eleve 3 graus Celsius. Então, ΔT, 3 graus. Então, basicamente, também é substituir na fórmula. Então, o que nós não temos aqui é o Q, que é justamente o que ele pergunta, quantidade de calor. Então, a massa é 100 vezes o calor específico 0,4 e ΔT, 3. Então, fazendo a multiplicação aqui, 100 vezes 0,4, 40. 40 vezes 3, 120. Então, são 120 calorias. É a resposta aí do exercício 14. Tá certo? Vamos ver agora o exercício 15. Deixa eu apagar. 15. Exercício 15 diz o seguinte. Vamos verificar aqui também novamente aqui no livro. Ele pede para responder verdadeiro ou falso. Tá? Então ele diz aí, se duas massas, o item A, se duas massas iguais, sendo uma de ferro e outra de alumínio, com temperaturas iniciais também iguais, forem aquecidas com a mesma fonte de calor, durante intervalos iguais de tempo, a temperatura da massa do ferro será maior que a temperatura final do alumínio. Então, nesse caso, a afirmação é verdadeira, tá?
Porque o calor específico do alumínio, ele é metade do valor, o calor específico do ferro é metade do calor específico do alumínio. Então, se a gente for utilizar a fórmula, se eu diminuir, como é diretamente proporcional, então quem tem menor calor específico, para eu manter essa equação verdadeira, essa igualdade verdadeira, se eu diminuir o valor de C, o ΔT ele vai ter que aumentar, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu diminuir C, ΔT tem que aumentar para manter o valor de Q igual. Da mesma forma, se eu aumentar o valor de C, o ΔT tem que diminuir para manter a mesma quantidade de calor. Tá? Então, é esse a justificativa de ser verdadeiro. Então, o calor específico. O item B, 1 kg de água e 1 kg de alumínio, inicialmente à mesma temperatura, submetidos à mesma fonte de calor por períodos iguais de tempo, então vão receber a mesma quantidade de calorias, pode apresentar ao final do aquecimento a mesma temperatura. Não, né? Justamente porque o calor específico da água e do alumínio são diferentes. Então, se eu tenho a mesma massa e tenho a mesma quantidade de calorias, e eu tenho C diferente, eu não posso ter variação de temperatura igual. Então, aqui B é falso. O C, que diz o C? Certa massa de ferro e certa massa de água, inicialmente a mesma temperatura, podem ser aquecidas em uma mesma fonte de calor por intervalos de tempos iguais e, ao final, apresentarem temperaturas iguais. Então, essa afirmação, a C, é verdadeira. Tá? Por que vai acontecer? Por que é verdadeira? Porque ele diz certa massa de ferro e certa massa de água. E o calor específico do ferro e da água também são distintos. Então, pode ter uma situação que eu tenha a multiplicação da massa pelo calor específico igual. Então, mesmo sendo diferentes do calor específico, então vou ter calor específico aqui, valores diferentes para água e ferro aqui, também valores diferentes. Então, a combinação desses valores pode ser igual, portanto, resultar em variação de temperatura iguais para as massas de água e ferro. Então, o item C, verdadeiro. O item D agora, o item D ele diz o seguinte: se duas massas iguais, uma de água e outra de ferro, apresentarem inicialmente temperaturas iguais. Então, agora as massas são iguais. Se quisermos aquecê-las em uma única fonte de calor, para que ao final atinjam temperaturas iguais, será preciso que o tempo de aquecimento da água seja cerca de 10 vezes maior que o aquecimento da massa de ferro, né, do ferro. Então, essa afirmação também é verdadeira, pois no enunciado ele diz o seguinte, que o calor específico do ferro é aproximadamente igual à metade do calor específico do alumínio. E a seguir, ele diz que o calor específico do alumínio é 1/5 do calor específico da água. Então, vamos reparar aqui. Metade, 1 sobre 2 e 1/5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, vai ter 1/10, 1/10. Então, portanto, essa afirmação é verdadeira, justamente porque essa relação entre ferro, alumínio e água. Então, a relação do calor específico do ferro com a água será de 1/10, certo? Então, finalizando aí o exercício 15. Vamos agora para o exercício 16. Exercício 16 diz o seguinte: que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 para 80 graus Celsius, e ele dá o dado do cobre. Então, também é substituir na fórmula. A quantidade de calor, ele quer saber a massa. Então, a massa aqui do 16 é 400 gramas. O calor específico do cobre é 0,09 calorias por grau Celsius. E aqui a temperatura se elevar de 20 para 80. Então, 80 ΔT será de 60. E agora a gente substitui. Então, que a massa é 400, multiplicado pelo calor específico, 0,09, multiplicado pela variação de temperatura, 60. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Deixa eu coloquei aqui. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só acertar aqui, 60 aqui.
Então vamos ter que será igual 400 vezes 0,9 vai ser 36, 36 vezes 60, 2.160 calorias. Exercício 17. 17 o enunciado aqui é um pouco extenso. Nós vamos identificar primeiramente a variação de temperatura, que é ΔT. Nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Então, o 17, a variação de temperatura, que é ΔT, temperatura final menos temperatura inicial é igual a menos 17 graus Celsius. Então, já identificamos a variação de temperatura. Outro dado que ele fornece aí é o calor específico da água. Então, o calor específico da água é 1 cal barra graus Celsius e fica faltando aí a massa. A massa ele não forneceu por meio de uma bacia de 4 litros. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão de 4 litros para a massa, para determinar a massa em quilos. Então, ele tem uma relação, ele está dizendo que forneceu a densidade da água é igual a 1 grama centímetros cúbicos. Ok? Então, o que a gente precisa saber? Outra informação que não está aí, mas eu sei que 1 litro d'água equivale a 1 decímetro cúbico. Tá? Isso aí não está no enunciado, mas eu já sabia previamente. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Eu tenho que transformar isso aqui em decímetro cúbico. Quando eu ando, eu tenho que mudar a unidade aqui em metros, né? É centímetro cúbico. A vírgula da medida, no caso aqui, gramas, ela terá que se deslocar 3 casas decimais. Então, eu vou ter que acrescentar mais 3 zeros a esse 1. Então, será 1000 gramas. Então, portanto, 1 litro equivale a 1000 gramas. Como são 4 litros, que ele fornece aí, bacia de 4 litros, a massa será de 4.000 gramas. Agora eu posso substituir aqui na equação fundamental da calorimetria. Então, substituindo, eu tenho que Q, a massa é 4.000, multiplicado pelo calor específico, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura, que é menos 17. Então, será 4.000 vezes 1, 4.000, 4.000 vezes 17. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. 17 vezes 4, 4 vezes 7, 28, vai 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 68. Então, aqui no caso será menos 68.000 calorias. Ok? Então, a resposta é menos 68.000 calorias. Vamos agora para o exercício 18. O exercício 18 também é um enunciado um pouco extenso, então vamos selecionar aqui os dados fornecidos. Aqui apenas a gente vai ter que fazer uma conversão. Nós vamos aplicar a fórmula aqui da equação fundamental da calorimetria, mas o seguinte, nós vamos ter que fazer uma conversão aqui que ele diz que de energia. Ele fala sobre energia, a energia que ele trata aqui no 18, é energia potencial gravitacional, está relacionada à gravidade, cuja fórmula é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, energia potencial gravitacional depende da altura do objeto. Tá? Então, vamos buscar os dados. Então, aqui, a energia potencial gravitacional será igual a 0,5, que é a massa aí do corpo de massa 0,5, vezes G, que é a aceleração da gravidade, não é grama, tá? Aí no caso é a aceleração, ele forneceu, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 10 metros. Então a energia potencial gravitacional será de 50 joules. Então joules, essa unidade não tem aqui na equação fundamental da calorimetria, a gente vai fazer conversão de joules para calorias. Então, fazendo a conversão, observe que no enunciado ele deu uma relação. Então, uma caloria é aproximadamente 4 joules. Então, agora é fazer uma regra de 3 direta. Então, 50 joules vai equivaler a X calorias. Então, fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes 50, 4 vezes X. Então, será 50 dividido por 4. O resultado aqui será
12,5 calorias. Eu já tenho a minha quantidade de calor. Vamos ver aqui, continuar no enunciado, ver a pergunta que ele faz. Seja com qual será, em graus Celsius, a elevação da temperatura da água, né? Supondo que toda a energia que o corpo atinge a água seja convertida em calor. Então, a conversão de calor está aqui. Qual que é a variação de temperatura? Agora a gente aplica lá Q, vou só repetir a fórmula, Q vezes calor específico, ΔT. O que ele quer aqui? A gente já tem as informações. Então, Q é 12,5. Vou pegar aqui, ó. A massa, a gente não vai utilizar, que é o corpo, essa aqui, 0,5 é a massa do corpo, e 5 litros d'água. Então, 5 litros d'água, nós já fizemos lá no exercício 17, mas ele também fornece que cada litro equivale a 1 kg. Então, se eu tenho 5 litros, a massa será 5.000, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a ΔT, que é a variação de temperatura. Então, vamos determinar ΔT. Então, ΔT será igual a 12,5 dividido aqui por 5.000. Okay? Então, 12,5, vamos fazer aqui no cantinho, 12,5 por 5.000. A gente tem que igualar as casas decimais, né? Então, aqui tem uma casa decimal 0, aí eu tiro, não dá para dividir, acrescento 0 aqui, mais um 0, ainda não dá para dividir, mais um 0, ainda está, o dividendo é menor que o divisor, agora sim. Então, mais um 0 aqui também. Agora eu posso, deixa eu pegar a caneta, eliminar os zeros aqui para ficar a conta menor, vai ficar 50, 125 dividido por 50. Então será 2, aqui 100 sobra 25, desce o 0 e aqui será 5. Então a resposta será o ΔT é igual a 0,0025 graus Celsius, que é igual a 2,25, escrevendo em notação científica, 2,25 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius. Beleza? Então esse é o exercício 18. Então, para solucionar o exercício 19, eu já fiz uma leitura prévia aqui, a gente vai ter que fazer algumas conversões. Primeiramente, ele fornece aí que 1.500 watts. Então a gente vai ter que transformar esse 1.500 watts para calorias para poder aplicar aqui na fórmula. Não tem no enunciado, mas existe uma relação entre watt e joule. Então, 1 watt ele equivale a 1 joule por segundo. Então, eu posso dizer, a partir dessa relação, que 1.500 watts equivale a 1.500 joules por segundo. E a gente agora, como a gente tem que chegar à caloria, eu vou fazer a conversão que é fornecida no enunciado. Uma caloria é aproximadamente 4 joules. Foi adotada aí essa relação. Então, se eu tenho 1.500 joules, então vou substituir 1.500 joules, que vai equivaler a X calorias. Então, fazendo a multiplicação aqui cruzada, então vai ser 1.500 dividido por 4. Eu vou ter como resultado aqui 3, 7, 28, 2, 5, 0. Então, 375 calorias. Portanto, 1.500 joules por segundo vai equivaler a 375 calorias por segundo. No enunciado, ele pede o tempo que o aquecedor irá precisar para aquecer 10 litros de água. A gente tem que agora calcular a quantidade de calorias necessárias aqui para... Então vai ser quantidade, a massa é 10 litros de água. Ele montou uma relação, 1 kg equivale a 1 litro, 10 litros vai equivaler a 10 quilos. Como a gente tem que colocar aqui em gramas, serão 10.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que ele colocou aqui, de 20 para 32. Então, 32 menos 20, 12. Então, aqui ele vai precisar de 10.000 vezes 12,
120.000 calorias. Ele vai precisar de 120.000 calorias e a cada segundo ele fornece 375. Então agora podemos fazer uma regra de 3 simples. Então a cada segundo ele fornece 375 calorias, quantos segundos ele vai precisar para 120.000 calorias. Então aqui é calorias e aqui T de tempo. Então fazendo a multiplicação vai ser x 1.200 dividido por 375 será igual a 1.200 dividido por 375, aqui será 3, então 3 vezes 5, 15, dá 25, vai desce 2, 21, 23, aqui será 7, 7 desce 3, 3, 12, mais um 0 aqui, 375 vezes 2, aqui será 0, 0. Então ele vai precisar de 320 segundos. Então a resposta do item 19, do exercício 19, 320 segundos. Agora, por último, o item 20, o exercício 20, uma fonte térmica de potência constante acresce um bloco de ferro de 400 gramas. Então a gente já vai aplicar aqui diretamente a equação. Então, massa será 400 gramas, eleva a sua temperatura de 20 para 60. Então 20 para 60, a diferença é o ΔT, variação de temperatura, de 40 graus Celsius, em 5 minutos. Conhecendo o calor específico do ferro, que é 0,1, então o calor específico que ele fornece aqui também, ele pergunta, deixa eu só colocar aqui, ele pergunta a seguinte, determine a potência dessa fonte térmica em calorias por segundo. Tá? Então ele vai demorar 5 minutos. Então 5 minutos. 5 minutos, como ele quer em calorias por segundo, eu vou transformar esses 5 minutos em segundos. Então 5 minutos equivale a 300 segundos. Ok? Então agora vamos calcular a quantidade de calorias diretamente aqui na fórmula. Então a massa é 400. Depois 0,1, que é o calor específico, vezes 40. Então eu vou ter aqui como resultado 400 vezes 0,1 será 40, então 40 vezes 40, 1.600 calorias. 1.600 calorias, como eu quero calorias por segundo, meu resultado tem que ser calorias por segundo. Deixa eu só acertar aqui o cálculo, escrever corretamente. Ele tem calorias, a resposta tem que ser em calorias por segundo, então 1.600 calorias em 300 segundos. Tá? Caloria por segundo, calorias por segundo. Eu simplifico aqui, 0, 0, ficou 16 dividido por 3. Então 16 dividido por 3, eu vou ter 5, 5, sobra 1, 10, e o 3 aqui vai continuar. Né? Então será aproximadamente 5,3 calorias por segundo. Essa é a resposta aí do item do exercício 20. Beleza? Então, um abraço e até a próxima. Tchau.